Seja bem-vindo ao primeiro episódio do LideraCast 2025, o podcast oficial do Lidera Agro. Eu sou Jéssica Monteiro e neste episódio eu convidei aqui o presidente da Abrapex, José Roberto. Seja bem-vindo, José. É um prazer ter você aqui com a gente. E, José, conta um pouquinho sobre o que é a Abrapex. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar batendo um papo, né, sobre o agro nosso. Então, a Abrapex é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, onde ela foi fundada aí no final da década de 90. A Abrapex tem uma história interessante porque a criação da Abrapex foi uma necessidade para que a gente pudesse conquistar exatamente o mercado americano. Na época, as empresas que trabalhavam as exportações precisavam montar um arranjo produtivo para exportação especificamente para os Estados Unidos, e aí criaram a associação, que é quem assina o termo o acordo bilateral Brasil-Estados Unidos para exportação. Então a Abrapex é uma honra presidir uma instituição como essa, que tem uma grande importância no cenário da fruticultura nacional. Agora, José Roberto, pensando nessa questão, né, da importância do agricultor ele mandar a sua produção lá para fora, como a Abrapex ela facilita esse processo? Então, a exportação da fruticultura nacional ela é uma excelente oportunidade para aumentar a renda do produtor. Nós sabemos que a fruticultura é uma excelente oportunidade, principalmente para a agricultura familiar, porque realmente emprega a mão de obra, né? E também para grandes estruturas, porque a fruticultura é o setor agrícola que mais emprega no Brasil. Então, assim, é importante o produtor entender que mesmo atuando no mercado interno, quando ele está comercializando toda a sua produção, ele pode agregar um pouco mais de valor a essa produção e exportar. Hoje é muito simples e fácil acessar o mercado externo. E a Abrapex tem esse papel, né, de atender o produtor e direcioná-lo, transferir tecnologia, orientá-lo nessa exportação, porque o foco da Abrapex, como o próprio nome diz, é produtor e exportador. Porque a gente vê nessa possibilidade de exportação um aumento de renda considerável para o produtor. A Abrapex faz esse trabalho de orientação e transferência de tecnologia. Então, vale a pena o agricultor, né, investir em frutos para exportação, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje o mercado mundial ele tem os olhos voltados para o Brasil, porque sabe que nós temos condições de produzir alimento para o mundo inteiro e alimento de qualidade. E no Brasil a gente produz praticamente ao longo de todo o ano. Enquanto outros países aí conseguem apenas um ciclo de uma cultura, o Brasil consegue 3, 4 ciclos e o volume de alimento produzido é muito grande. E quando se fala então em fruta, especificamente, esse é o atrativo principal do mundo, porque é a questão da saudabilidade, né? Comer fruta é saudável. Então o mundo hoje busca essa saúde que através das frutas é conquistada. Então o produtor precisa estar antenado nisso. O fruticultor ele precisa entender que agregando um pouco mais de incentivo ou de tecnologia na sua lavoura, ele consegue um produto de exportação e com alto valor agregado. E não necessariamente ele precisa depender de outros para exportar. O produtor hoje pode ser um exportador, sem dúvida nenhuma. A Abrapex facilita, as empresas associadas à Abrapex têm esse objetivo de facilitar o escoamento dessa produção para o mercado externo, esse é o nosso objetivo, e agregando valor também no arranjo produtivo. É importante dizer que, falando especificamente do mamão, a gente vê muito aí, às vezes o mamão está R$ 7,00 na gôndola do supermercado, vai para R$ 10, depois volta para 3, volta para 2 e oscila muito. Da mesma forma oscila a receita do produtor. Por isso que muitas pessoas falam, mas produzir mamão, um dia vende um mamão a R$ 8,00 o quilo na roça, no outro dia está vendendo a R$ 1,00, a 50 centavos. Né? Por que isso acontece? Porque o mercado nacional ele é muito sensível a essa oscilação de demanda e procura. Se eu tenho mais oferta, o preço realmente cai muito. E na exportação já não é assim. A exportação você consegue fechar programas de exportação num preço realmente equilibrado e a longo prazo.
Então é importante o produtor ter isso também como válvula, né, de entregar o produto para exportação, porque ele vai ter melhor receita no ano, sem dúvida nenhuma. Através de uma fala sua, José Roberto, eu lembrei que no ano passado, se eu não me engano, né, o mamão ele teve uma queda drástica. Se eu não me engano, ele chegou a 50 centavos, né, o quilo. E aí, o que teve de produtor tendo que jogar a produção fora, porque não conseguia comercializar, né, foi muito triste. E tendo essa produção em prol da exportação, com certeza o agricultor teria sofrido menos esse impacto, né? Exatamente. O que a gente busca muito é fazer conta com o produtor. Se o produtor pegar um ano que ele passou o ano inteiro vendendo só para o mercado interno e ele avaliar qual foi a receita dele, o preço médio por quilo, ele vai ver que muitas vezes ele esteve, como a gente diz naquele linguajar antigo, trocando cebola. E nem trocando cebola é mais, porque a cebola está cara também, não dá. Não é nem a preço de banana, porque a banana também. Mas assim, o produtor, quando ele faz essas contas e passa um ano comercializando só no mercado interno, é aquilo que você disse. Esse ano que nós estamos, nós já tivemos preço recorde de mamão aí, chegando a R$ 10 ou mais na lavoura, pago ao produtor, como também tivemos preço aí que um mês atrás, 1 mês e meio atrás, tinha produtor descartando a fruta na lavoura porque não pagava o preço de colheita. Então você vê que isso é complicado. Então quando a gente leva o produtor a fazer conta, ele observa isso. Quando ele realmente vê a receita dele num ano que ele passou só comercializando no mercado interno e no outro ano em que ele forneceu o fruto para exportação, e mesmo que esse fruto não seja total para exportação, porque é impossível a gente pegar 100%, aproveitar 100% da colheita para exportação, porque isso é interessante, eles falam muito assim, mas o fruto de qualidade vai para exportação e o fruto ruim fica no mercado interno. Não, é o mesmo fruto, produzido na mesma planta, na mesma lavoura, com os mesmos cuidados. A única diferença é que o mamão não é uma fruta exótica. Nós conhecemos o mamão, então uma mancha de pele, um defeito de pele, uma cicatriz, não deprecia o fruto para a gente, porque a gente sabe que o interior do fruto é o que interessa e o sabor e o aroma é que importa. Mas lá fora não, lá fora o mamão é um fruto exótico. Então eu preciso ter um padrão de aparência do fruto melhor. Então muitas vezes um fruto que eu vou exportar, eu tenho que ter uma aparência melhor, sem defeito de pele, sem cicatriz. Esse fruto eu mando para exportação. Mas o mesmo fruto da mesma lavoura, da mesma planta, que tem uma cicatriz e uma mancha de pele, um defeito de pele, eu vendo no mercado interno, com a mesma qualidade, com a mesma segurança do alimento, com a mesma questão social, ambiental. Então, por isso que eu digo muito, se o brasileiro quer comer mamão de qualidade, que ele busque na gôndola do supermercado aqui no Brasil um mamão que tenha o selo de uma exportadora, porque ele sabe que a produção tem a segurança do alimento, tem a responsabilidade social e ambiental. Então, quando a gente fala que o mamão também para os brasileiros é mamão de qualidade, e é isso que a gente tem buscado incentivar os produtores a produzir esse mamão. E se ele aproveita 40%, que seja, 60%, 70% do seu fruto para exportação, ele recebe também um diferencial nesse produto. Então a receita dele aumenta. Então essa é a conta, é uma conta simples. Se você vende só no mercado interno, é pago o preço de mercado interno com a classificação também que varia do tamanho do fruto. Se você tem parte comercializada para exportação, você recebe um adicional pela qualidade desse fruto tipo exportação. Então é conta matemática, se o produtor debruçar e fizer a conta, ele vai ver que é negócio vender o fruto para exportação. Nesse caso, você mencionou o mamão, mas vocês também trabalham com outras frutas? Então, os exportadores de mamão, eles estão num círculo de relacionamento onde se compra todos os produtos agrícolas. Então, por exemplo, uma exportadora de mamão entrega o seu fruto lá fora para uma rede de supermercado onde o comprador de mamão é o mesmo comprador de manga, de gengibre, de avocado, de abacaxi. Então, acaba muitos produtores que exportam mamão também exportando outros frutos. Uma dobradinha aqui no Espírito Santo que deu muito certo é o mamão e o gengibre. Muitos exportadores de mamão
também tem clientes que importam o gengibre brasileiro. E é uma dobradinha interessante que dá para se fazer com envios para os mesmos locais praticamente. Então, não precisa necessariamente ser um produtor de mamão para se associar à Abrapex, né? Exato, a gente tem buscado muitas vezes produtores em geral que produzem mamão, mas que produz outros produtos, né? Para a gente transferir essa tecnologia e que ele possa também ter proveito em outras culturas, que hoje a demanda no mercado, essas raízes, tubérculos, como o gengibre e outros mais, como a gente já teve aqui no Espírito Santo uma evolução grande na exportação do inhame, do cará, né? Também são produtos que hoje o mercado é comprador. E também pequenos volumes de frutos exóticos. A busca é grande. Então é muito comum hoje você ver um exportador de mamão ter diversificado a sua exportação para diferentes produtos, sim. Aproveitando que a gente está conversando bastante sobre esse tema, né, exportação, agora eu quero trazer um tema polêmico aqui. Inclusive o pessoal já deve até ter imaginado o que deve ser, né, que é sobre a questão do tarifaço. Fala um pouquinho para a gente quais são as medidas que estão sendo adotadas em prol desse tarifaço. Então, e é interessante que nós abrimos o bate-papo aqui falando do surgimento da Abrapex, e a Abrapex surgiu exatamente para trabalhar o mercado americano, né? E esse mercado ele cresceu muito no início e depois houve uma queda dada ao fato das dificuldades sanitárias, ou seja, de barreiras sanitárias. Os Estados Unidos é uma área livre de moscas da fruta. Aqui no Brasil a gente tem moscas da fruta, então é preciso todo um trabalho, um zelo com monitoramento e vários outros manejos de produção, tanto na área agrícola quanto no packing house de tecnologia, para se evitar enviar essa praga que é quarentenária para os Estados Unidos. Então isso, como eu disse, aumenta o custo de produção. Então hoje produzir para o mercado americano fica mais caro do que produzir para a Europa. E no mercado americano, como eles também têm produção de mamão lá no Havaí, então eles acabam sobretaxando o nosso produto já em 10% também. Primeiro, o nosso produto não pode entrar no Havaí, pode entrar em outras regiões dos Estados Unidos. E segundo, eles já impuseram uma taxa de 10%, que a gente já paga uma tarifa de 10%, e essa tarifa é obviamente absorvida pelo mercado, porque não dá para a gente absorver isso aqui no setor produtivo. E o que aconteceu? Com esse tarifaço agora, realmente preocupou, porque como eu disse, cada percentual que seja mínimo de recuo da nossa exportação é menos dinheiro no campo para o produtor. Como eu disse, é a exportação que segura o arranjo produtivo do mamão. Então quanto mais exportarmos, melhor a gente coloca mais dinheiro no campo do mamão. Então isso é preocupante, sim. A gente tem buscado agir, primeiro, em conversa com os clientes, é a primeira posição. Também quando surgiu essa tarifa de 10%, a negociação com o cliente foi a primeira trabalho que fizemos, e dessa vez não é diferente. Só que a gente sabe que mais 50% dessa tarifa vai realmente pesar também para o preço final do produto lá. Então o cliente, com certeza ele não vai absorver tudo isso de imediato. E não absorvendo, a gente espera que pode haver uma redução, mesmo que pequena, mas deve acontecer nesse início. E depois a gente vai tentar ir renegociando e tentando ver com o cliente o que é possível fazer para não cair o volume de exportação. Nossa, tomara, eu estou na torcida aqui para que dê tudo certo, né? Afinal, o nosso agro é diretamente impactado, né, por essas medidas. E assim, José Roberto, eu gostei muito da nossa conversa, inclusive gostaria de agradecer a sua participação e perguntar se você teria alguma mensagem que você gostaria de passar para o pessoal que está nos acompanhando? Então, a mensagem é essa, né? Você, produtor rural, que realmente ama o que faz e precisa aumentar suas receitas, pense em ser um exportador também. Nós temos hoje muitas possibilidades, eu não digo só para o mamão,
Todo produto agrícola hoje brasileiro tem possibilidade de exportação e a Abrapex está de portas abertas para receber esse produtor, bater um papo, orientá-lo, né, para que realmente o nosso campo seja um campo tecnificado, mas também com valor agregado ao produto, né? Aumentar a nossa produtividade e qualidade em campo, porque assim o nosso produto atinge os melhores padrões de qualidade do mundo e também os brasileiros precisam consumir produto de qualidade, diga-se de passagem. Se hoje nós temos nos grandes centros brasileiros um nicho de mercado que absorve um produto diferenciado de qualidade. Então também é uma oportunidade o produtor produzir um tipo internacional para vender também no mercado interno para as grandes redes de supermercado, onde esse cliente busca esse produto com qualidade e paga por isso. Então, a mensagem seria essa. A Abrapex está à disposição aí para colaborar com esse aumento de receita do produtor rural. Então, você que nos acompanhou agora, segue essa dica, essa mensagem do José Roberto, aproveita o momento, né, e invista em culturas para exportação. E a Abrapex está aqui para auxiliar vocês. E daqui a pouco terá mais episódios, então não sai daí não. Aguarda que em breve terá mais novidades para você.